a história a ser contada. Há esperança para o cristianismo, porque se os jovens contam essa história continuará a ser contada e essa história precisa ser contada. Talvez pareça estranha essa história a muitas pessoas, mas repito, essa história precisa ser contada. Eu diria que a primeira pessoa que contou essa história não viu essa história acontecer, mas inspirado pelo Espírito Santo, ele anteviu essa história, que está nos capítulos 52 e 53 do livro do profeta Isaías, escrito 7 séculos antes dos eventos. Nos capítulos 52 e 53, eu vou ler então o capítulo 53. 7 séculos antes. Nós agora contamos essa história 20 séculos depois. Essas menções nos dão a dimensão, portanto, da perenidade dessa história. Eu diria mesmo, eternidade dessa história. Prestem todos atenção à mensagem que lhes trago da parte do Deus eterno, porque nem todos o fazem. O Salvador manteve sempre diante dele a realidade da presença do Deus eterno. Com suas raízes fincadas na antiguidade, sua chegada foi um verdadeiro marco de mudança. Na idade adulta, não impressionou pela beleza. Na verdade, todos quantos o viram não gostaram por causa dos ferimentos no seu corpo. O Salvador foi desprezado e rejeitado. Se teve alguém que conheceu o sofrimento, foi ele em toda a sua intensidade. Diante dele, as pessoas desviavam os rostos, horrorizadas com sua sofrida aparência. E tudo porque ele assumiu a nossa humanidade e sofreu como nós sofremos. Por isso, nós o consideramos como culpado, castigado com justiça por Deus, quando de fato foi ferido por nossos pecados, já que era totalmente inocente. Embora inocente, ele foi machucado por causa dos nossos erros e esmagado por causa das nossas maldades. Por ter sido castigado em nosso lugar, alcançamos a paz. Assim, foi por intermédio dele que fomos salvos. Andávamos perdidos pelo mundo, sozinhos, sem que ninguém nos conduzisse, fazendo o que bem entendíamos. Éramos culpados, mas a culpa não recaiu sobre nós, mas sobre ele, por uma decisão do Deus eterno. Tendo sido machucado e humilhado, ficou calado. Como um animal levado para o abate, não reclamou. Como uma ovelha conduzida para ser tosquiada, permaneceu em silêncio. Seu julgamento foi injusto, sem direito à defesa. Ele não pôde formar uma família, porque foi arrancado da vida ainda jovem, sem que as pessoas se importassem, embora fossem as verdadeiras culpadas. Quando ele finalmente morreu, teria sido sepultado como qualquer um, se um túmulo digno não lhe fosse cedido por um homem rico. Embora não tenha falhado nenhuma vez e nem proferido nenhuma palavra indevida, o Deus eterno decidiu moê-lo, castigando-o em nosso lugar. Depois que a sua vida tiver sido oferecida para perdoar os pecados, ele verá que valeu a pena ter vindo ao mundo e sofrer em livre submissão à vontade do Pai. Não tendo tido filhos biológicos, terá filhos espirituais como resultado da sua dedicação, o que muito o alegrará. Assim diz o Deus eterno: o Salvador será justo e como justo viverá. Em sua vida ensinará com sabedoria, em sua morte carregará os pecados de muitos, perdoando-os completamente. Por isso,
eu lhe darei o privilégio de ver a salvação dos pecadores, embora tenha sido considerado como um transgressor. Foi assim que o Salvador assumiu as culpas que eram nossas e se sacrificou por nós, pecadores. Isaías, capítulo 53. A história foi aqui já contada, em forma de música, em forma de monólogos, em forma de coreografia. Tenho certeza que essa história calou fundo no coração de cada um, foi assim no meu, certamente foi assim no seu. E há um momento nessa história em que Jesus então prepara os seus seguidores para tudo aquilo que haveria de vir. É quando ele celebra a primeira ceia do Salvador, que daqui a pouco vamos celebrar. Mas eu quero contar então agora também essa história que está no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 26. Porque estamos aqui num especial de Páscoa. Então, o evangelista Mateus, no capítulo 26, versos 17 a seguintes, nos conta que, para a celebração da Páscoa, todo tipo de alimento fermentado tinha que ser retirado de casa, segundo a tradição judaica vivenciada desde a saída do Egito. Essa purificação precisava acontecer no primeiro dia da celebração. Nesse dia, então, os apóstolos perguntaram a Jesus: Mestre, onde irá celebrar a Páscoa? Diga-nos, por favor, para que a preparemos. Jesus respondeu: Vão até Jerusalém, procure um certo homem com o seguinte recado meu. Nosso mestre manda dizer: está próxima a minha hora de partir e vou celebrar a Páscoa com os meus apóstolos na sua casa. Os apóstolos fizeram como Jesus os tinha orientado e assim prepararam a Páscoa. À noite, Jesus se sentou à mesa com os 12 apóstolos. Estavam no início da refeição quando Jesus afirmou: tenho uma coisa para lhes dizer. Um de vocês vai me trair. Os apóstolos ficaram muito tristes com aquela informação. Um a um perguntaram a Jesus: serei eu, mestre? Depois de os ouvir, Jesus respondeu: quem vai me trair está aqui agora comendo à mesa comigo, como se fosse realmente meu amigo, como previsto no Salmo 41:9. Tudo que foi profetizado a meu respeito vai acontecer. Tenho que ser traído, mas lamento muito pela vida daquele que vai me trair. Seria melhor que não tivesse nascido. Foi nesse momento que Judas Iscariotes, o traidor, perguntou: está falando de mim, mestre? Jesus respondeu: é você que está dizendo isto. A celebração continuou. Jesus pegou um pão, orou ao Pai Eterno. Depois partiu o pão em vários pedaços que foram entregues um a um aos apóstolos. Quando todos pegaram as suas partes, Jesus disse: agora comam. Comam esse pão como se fosse o meu corpo. Em seguida, Jesus pegou o vinho, deu graças e passou o copo para que cada um bebesse um gole. Antes que bebessem, Jesus agradeceu ao Pai Eterno. Depois disse aos apóstolos: bebam. Bebam como se fosse o meu sangue, o sangue de um novo pacto. Quem com fé celebra comigo esse pacto tem os seus pecados perdoados. Eles beberam. Jesus completou: saibam que a partir de agora nunca mais beberei vinho. Só beberei quando nos encontrarmos no céu, na casa de nosso Pai Eterno. Em seguida cantaram um hino e saíram em direção ao Monte das Oliveiras, distante meia hora a pé. A história prossegue. Jesus, então, como ele mesmo disse, foi morto. Como já foi dito aqui, como uma ovelha ou como um cordeiro. Essa história tem que ser contada, porque Jesus não ficou morto. Como já tinha dito o profeta Isaías. E aí,
Algum tempo depois, houve uma conversão extraordinária de um perseguidor dos seguidores de Jesus, cujo nome era Saulo. E algum tempo depois ele faz uma reflexão a esse respeito e então nos diz, 1 Coríntios capítulo 15, preciso recordar-lhe a mensagem do Evangelho que preguei entre vocês, mensagem que ouviram, aceitaram e conservam. Vocês são salvos exclusivamente por meio do Evangelho. Fiquem firmes nessa verdade, porque vocês não creem em vão. É por isso que essa história precisa ser contada. O apóstolo Paulo continua: eu lhes preguei o que aprendi nas Escrituras, como passo a recordar. Aprendemos em Isaías 53:12, que Jesus Cristo morreu para nos livrar dos nossos pecados. Tendo sido sepultado, Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, depois de sua morte, segundo lemos nos Evangelhos. Depois, Jesus Cristo apareceu a Pedro, que conhecemos também como Cefas, e igualmente aos demais apóstolos. Mais tarde, Jesus Cristo apareceu a 500 dos seus seguidores no mesmo lugar. Alguns desses irmãos já morreram, mas a maioria se encontra viva, escreveu o apóstolo. Ainda mais tarde, Jesus apareceu a Tiago, o terceiro irmão de Jesus, e ainda todos os apóstolos numa mesma ocasião. Por último, repito, por último, Jesus Cristo, relata Paulo, veio ao meu encontro, fazendo de mim uma espécie de filho temporão. Eu sou, portanto, o apóstolo menos importante. Na verdade, nem mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja cristã. No entanto, a graça do Deus eterno me alcançou e fez de mim o que sou. A graça me alcançou e está em ação desde então por intermédio da minha vida. Ao longo desses anos, tenho trabalhado muito, mais até que os demais apóstolos. No entanto, tudo o que tenho feito é por causa da graça do Deus eterno, que atua por meu intermédio. Nenhum de nós apóstolos tem mérito pelo que faz. O que importa é que nós, eles e eu, pregamos o Evangelho e vocês creram. O resumo de nossa pregação é que Jesus Cristo ressuscitou. Por isso fico sem entender como alguns de vocês afirmam que não existe ressurreição. Se os mortos não podem ressuscitar, Jesus Cristo também não ressuscitou. Se Jesus Cristo não ressuscitou, cremos numa mentira e é falsa fé que temos. Para piorar, se Jesus Cristo não ressuscitou, somos falsas testemunhas, uma vez que dizemos que o Deus eterno ressuscitou Jesus e afirmamos que os mortos ressuscitam. Se os mortos não ressuscitam, Jesus Cristo também não ressuscitou. Se Jesus Cristo não ressuscitou, vocês creem numa mentira e vivem sob o domínio do pecado. Se Jesus Cristo não ressuscitou, todos os crentes que morreram antes de nós não foram salvos. Se Jesus Cristo não ressuscitou, nossa esperança fica limitada apenas à vida que agora temos. Nesse caso, somos infelizes, os mais infelizes de toda a terra, por crermos numa ilusão. O fato é que Jesus Cristo ressuscitou. Ele foi o pioneiro entre todos os ressuscitados. O primeiro item que gostaria de sublinhar, já o fiz. Esta é uma história que precisamos contar. E para contá-la, precisamos conhecê-la. Por isso, sempre temos que voltar à Bíblia Sagrada, onde essa história está registrada, documentada, muito bem documentada, passando por qualquer crivo de análise e observação literária, para que todos fiquemos, quanto a isso, totalmente tranquilos. Mais do que isso, esta é uma história que nos muda. Quando a Bíblia conta uma história como essa de Jesus, eu li aqui 3 grandes momentos dessa história, não é para que nós aplaudamos, embora possamos fazê-lo, não é para que fiquemos embevecidos, cheios de alegria, entusiasmados, embora devamos fazê-lo, é para dizer, que lugar ocupo nessa história? Se Jesus morreu pelos pecadores, morreu Ele por mim? Ou eu não sou um pecador?
Eu tenho que tomar uma decisão e dizer, sim, eu sou um pecador, mas Jesus me libertou do poder do pecado. Jesus morreu em meu lugar, como claramente fica na profecia de Isaías e em todo o contexto dos evangelhos e de todo o Novo Testamento. Então essa é a linda mensagem que essa história conta. Eu sou o pecador, mas quem morreu no meu lugar, para que eu deixasse de ter sobre mim a culpa do pecado, foi um que não tinha, o Cordeiro, o Salvador, nenhum pecado. Por isso essa história tão extraordinária, eu gosto de dizer, tão fora do cabo, tão irracional mesmo. Paulo disse que as pessoas diziam que aquilo era uma loucura, não tinha razão alguma. Essa é uma história que tem que ser contada, e essa é uma história que eu tenho que dizer, onde é que eu estou nela? Sou eu ainda um pecador e continuo pecador pelo pecado dominado? Ou eu sou um pecador que fui perdoado? Essa história tem que nos levar a esse convite, e eu e você temos que dar essa resposta. Qual é a sua resposta? Eu estou certo que praticamente todos aqui já deram essa resposta. A resposta é sim, eu creio que Jesus morreu em meu lugar e me libertou do poder do pecado, e eu agora sou um salvo por Jesus Cristo. E vou fazer o mesmo caminho que ele fez. Eu vou para o túmulo, mas não ficarei lá. Como Jesus foi para o céu, eu também irei, e lá passarei todos os dias da minha eternidade, que eu não posso contar quantos dias são, porque são absolutamente eternos. Essa história também nos convida a viver a perspectiva da eternidade, não apenas no futuro, não quando isso for acontecer, mas agora. A ressurreição de Jesus, aqui contada de tantas vezes, é para que nós vivamos o seu poder agora. O apóstolo Paulo diz várias vezes que eu quero viver no poder da ressurreição. Isso significa o poder da esperança, o poder da alegria, o poder da certeza de que nós somos amados por Deus. Às vezes enfrentamos dificuldades na vida, sejam íntimas, sejam da nossa família, seja da nossa profissão, do nosso estudo, da cidade, do estado, do país em que vivemos, do mundo em que vivemos. Mas Jesus ressuscitou. Então a esperança que nós não podemos ter sem Jesus, porque Ele morreu e ressuscitou, nós agora podemos ter. Essa notícia tem que ser contada. Nós precisamos contá-la. Eu termino então aludindo mais uma vez a história de uma mulher chamada Maria Madalena. Ela foi ao túmulo, mas Jesus não estava lá. Jesus não está na cruz. Jesus não está no túmulo. Ela foi lá pensando que ele se encontrava lá para perfumar o corpo de Jesus, prepará-lo para os dias próximos daquele corpo sem vida. Não passava pela cabeça dela a ideia de ressurreição. Ela foi lá homenagear um morto. Ela foi a um funeral, podemos dizer assim. Ela foi a um culto fúnebre, podemos dizer assim. E para sua tristeza, trágica tristeza, o corpo não estava lá. Você imagine o desespero, a frustração, a depressão, a angústia, o corpo não estava lá. Ela esperou o final da sexta-feira, o sábado inteiro, mas o corpo não estava lá. Nem poderia estar. E aí ela, naquele desespero, andando para cá e para lá do jardim, mencionado também no texto inicial aqui, ela ouve um barulho, um farfalhar no jardim, e ela, ao se voltar para olhar, ouviu o seu nome, Maria. Como é que o jardineiro sabe o meu nome? Como é que esse homem estranho sabe o meu nome? Então ela olha de perto e diz:
Rabone. Meu Deus, meu Salvador. Sabe o que Maria Madalena faz? Ela desembesta uma carreira, uma corrida. Ela sai voando, ela sai como uma flecha para dizer: ele não está no túmulo, Jesus ressuscitou. Essa história que Maria Madalena contou e ninguém acreditou, nem os apóstolos que foram lá conferir, é a história que nós temos que contar, porque essa história está dentro do nosso coração, porque essa história não apenas lemos, não apenas contamos, essa história mudou a nossa vida e nos fez integrar a grande família dos que creem na ressurreição de Jesus. Aleluia! Nós somos parte dessa família. E se você não é parte dessa família ainda, hoje é uma linda noite para dizer: eu quero fazer parte dessa família. Pense nisso enquanto você ouve aqui mais uma música desse especial de Páscoa.